Olá pessoal, eu sou Adriana Fernandes e esse vídeo é sobre noções de direito para concursos públicos de nível médio. Concurso público que exige só a letra fria da lei, ok? Nós estamos estudando direito constitucional e administrativo, especificamente dispositivos da Constituição da República, da Constituição Federal, que caem em todos os concursos públicos. Nós já vimos os artigos 1º ao 5º da Constituição em diversos vídeos. Você encontra aí no meu canal e a gente vai começar hoje o estudo dos direitos sociais. Nós vamos lá para o artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Na forma desta Constituição significa que a Constituição vai tratar desses assuntos, da educação, da saúde, do lazer e tudo mais. Direitos sociais são aqueles direitos que são considerados essenciais para que a sociedade evolua e continue existindo, ok? Então, são eles a educação, a saúde. Depois, lá no finalzinho da Constituição, ela vai mencionando educação, a saúde como direito de todos, dever do Estado, etc, etc. Apenas aqui nos cabe enumerar quais são os direitos sociais. Então, educação, saúde, alimentação, trabalho é um direito social, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança aqui entendida como segurança, a sua integridade física, segurança do seu patrimônio, a previdência social. A previdência social, ela é um seguro que você paga para se ver amparado em situação de risco social. O que é uma situação de risco social? Para uma família, uma situação de risco social é a morte de um integrante. Então, esse integrante pagou a previdência social a vida inteira, então, quando ele falece, a família recebe a pensão. Outra situação de risco social são doenças, por isso que quem paga a previdência social tem direito ao auxílio-doença. Outra situação de risco social que nos deixa fragilizados é a idade. Por isso, a gente recebe aposentadoria depois de um determinado tempo de serviço. Proteção à maternidade e à infância é um direito social. Se a gente não proteger quem dá à luz e a criança, que é o futuro do país, não é assim que se diz? A sociedade não vai evoluir. A assistência aos desamparados. As pessoas que estejam em condição de miserabilidade, os deficientes, os idosos vão receber assistência do governo, seja na forma do LOAS, seja na forma de Bolsa Família, ok? É decorar quais são e não tem mistério esse artigo 6. Um outro direito social é o direito dos trabalhadores. Direito do trabalho é uma coisa. Direito do trabalho é o ramo do direito que vai cuidar das relações
entre empregados e empregadores. Aqui a gente está falando de direitos dos trabalhadores, trabalhadores urbanos e rurais. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Ou seja, o rol que a gente vai passar a ver agora, ele não é taxativo, porque além dele, o artigo 7º fala que outros direitos podem ser instituídos para os trabalhadores urbanos e rurais que visem a melhoria de sua condição social. Mas, dentre aqueles que a Constituição relaciona, no artigo 7º, nós temos a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Então, é uma lei complementar, não é uma lei ordinária, é uma lei comum, ok? Então, quando disser nos termos da lei, vai ser uma lei. Quando disser nos termos de lei complementar, vai ser de acordo com uma lei complementar, que é diferente quando a gente fala só lei. Quando eu falo lei, eu estou falando de uma lei ordinária. Quando eu falo de lei complementar, eu estou falando de uma lei diferente, que vai tratar dos assuntos de uma forma diferente. Ok? Então, é uma lei complementar que vai proteger a relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa. E essa lei complementar preverá indenização compensatória. Esse é o fundamento, a indenização compensatória que está prevista aí, são os 40% do fundo de garantia que você recebe quando você é mandado embora, quando você é dispensado. Então, esse é o fundamento do pagamento da indenização, que é a multa dos 40% do fundo de garantia. Também é direito dos trabalhadores seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Quando você é mandado embora, você vai receber o seguro-desemprego. Fundo de garantia por tempo de serviço. Todo trabalhador regido pela CLT tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço. A Constituição fala do tempo de serviço. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado e capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada, sendo proibida sua vinculação para qualquer fim. Tá bom, eu sei que vocês estão rindo aí da minha cara, porque salário mínimo nunca que vai dar conta de alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte. Tá, mas lembrando que a gente não está estudando a vida como ela é, a gente está estudando a vida como ela deveria ser para concursos. Então vamos fingir que o salário mínimo, quando fixado em lei seu valor, que ele dá conta disso tudo, tá bom? Então, o primeiro, salário mínimo é uma lei que altera o valor dele todo ano. Segundo, ele é nacionalmente unificado, ou seja, é um valor só para o país inteiro, porque antigamente havia diferença. Nordeste era um valor, Sul, Sudeste, cada um tinha seu valor. Agora ele é nacionalmente unificado. Ele deve ser capaz, então, de atender às necessidades suas e de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. São praticamente os direitos sociais que nós vimos, né? A diferença aqui é que entra vestuário e higiene, tá bom?
Aqui também prevê que ele precisa ter reajustes periódicos para preservar o poder aquisitivo e ele não pode ser vinculado para qualquer fim. Essa vinculação que trata aqui é o seguinte: eu não posso colocar preço nas coisas à base de salário mínimo. Ah, quanto custa essa televisão? Custa um salário mínimo, custa meio salário mínimo, custa 2 salários mínimos. Não, essa vinculação é proibida. Eu posso usar o salário mínimo, o reajuste dele como índice de reajuste num contrato meu. O valor do aluguel é R$ 1.500, reajustados de acordo com o salário mínimo vigente. Toda vez que o salário mínimo aumentar, o aluguel também aumenta e naquele mesmo percentual do salário mínimo. Mas eu não posso dizer que uma coisa custa X salários mínimos, ok? É direito dos trabalhadores piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Então, cada classe de trabalhador, cada carreira vai ter o seu piso salarial instituído aí por convenção. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Não é possível reduzir o salário do trabalhador, exceto quando em convenção ou acordo for combinado que será reduzido, mas não é possível reduzir sem contrapartida. Para eu reduzir salário, eu tenho que reduzir horas, tá bom? Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Às vezes a pessoa, o vendedor, trabalha em cima de comissão, o garçom trabalhava em cima de gorjeta, e aí tirava só a comissão da venda. E às vezes a venda era ruim naquele mês e ele não alcançava nem o salário mínimo vigente. A Constituição proibiu isso. Quem trabalha exclusivamente por comissão, o mês que aquelas comissões não chegarem a um salário mínimo, ele vai ganhar pelo menos um salário mínimo. 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Por isso que todo trabalhador seletista tem direito a um salário a mais por ano. E a base vai ser sempre a remuneração integral ou o provento, ou o valor da aposentadoria. Eu esqueci de dizer uma coisa lá sobre acordo e convenção coletiva, aí no inciso 6, quando ele fala da irredutibilidade de salário, salvo disposto em convenção ou acordo, é importante vocês saberem que convenção coletiva é aquele documento, aquele conjunto de regras que foi combinado entre o sindicato do trabalhador e o sindicato das empresas do setor. Isso é a convenção. O acordo coletivo é aquele conjunto de regras que foi combinado entre o sindicato dos trabalhadores e um empregador. Por exemplo, quando o sindicato dos metalúrgicos faz uma reunião e combina um conjunto de regras com a Fiat, o sindicato dos metalúrgicos e a Fiat, isso é um acordo coletivo. Quando o sindicato dos metalúrgicos faz um conjunto de regras junto com o sindicato das empresas em metalurgia, isso é uma convenção, ok?
Sindicato com sindicato, convenção. Sindicato com um empregador é acordo. Pois muito bem. Também é direito dos trabalhadores remuneração do trabalho noturno superior, maior a do diurno. Por isso que quem trabalha de 22 a 5 recebe o adicional noturno, que é um percentual em cima da hora normal. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. A percepção do salário quando a gente trabalha, ela é protegida pela lei. Eu trabalhei, eu tenho direito a receber. E ponto final. Quando a pessoa não te paga ou quando ela faz descontos indevidos no seu salário, isso é chamado de retenção. E a retenção indevida, fez aquilo sabendo que é ilegal, teve a intenção mesmo de tirar uma parcela do seu salário, isso constitui crime e é punido com multa lá no direito do trabalho. Um exemplo clássico, essa semana mesmo uma mãe veio tirar dúvida comigo porque a filha é caixa de um supermercado. Ela conferiu o caixa, estava tudo certo, saiu para a folga e quando voltou o gerente tinha conferido o caixa na ausência dela e anotado que estava faltando R$100 e descontou esses R$100 no salário dessa menina. Então tem uma série de erros aí, a começar pela conferência na ausência da menina que é caixa, e a retenção do salário. Esse desconto no salário ele é indevido, ele configura retenção. Então, ele, de acordo com o inciso 10 do artigo 7º da Constituição Federal, é crime. Ninguém pode descontar nada do seu salário sem previsão legal, sob pena de responder por retenção dolosa. É direito também a participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Então, a lei vai dizer quais são os casos excepcionais em que os trabalhadores vão participar da administração da empresa, tá? Mas, de qualquer forma, é direito dos trabalhadores ter uma participação nos lucros ou resultados, que não vai ter vinculação nenhuma com a remuneração. Isso normalmente vem no seu contra-cheque, final de ano, e vem lá separadinho, tá bom? Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Então, tem uma lei que diz o que é trabalhador de baixa renda, é aquele que ganha até tantos reais, e aí esse trabalhador vai ter direito à percepção do salário família por filho menor. A lei vai regulamentar isso. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada, permitida, a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, ninguém pode trabalhar mais que 8 horas diárias, como hora normal, tá? Hora extra você pode fazer, a CLT traz lá o limite que você pode fazer. E 44 semanais, sendo permitida a compensação de horários. Então, às vezes a pessoa trabalha 8 horas e um pouquinho para compensar o sábado e não ter que trabalhar o sábado, tá bom? E também é permitida a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
É direito do trabalhador ter uma jornada de 6 horas quando ele trabalha em turno de revezamento. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, se não tiver acordo ou convenção coletiva dispondo o contrário, quem trabalha em turno ininterrupto de revezamento, normalmente é linha de produção, né? É máquina que não pode parar. Essas pessoas vão ter jornada de 6 horas. Todo trabalhador tem direito a um repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. E isso pode ser pegadinha de prova, porque eles tiram a palavra preferencialmente. Todo trabalhador tem direito ao repouso semanal remunerado aos domingos. Não. Preferencialmente. Se der, você tira no domingo. Se não der, você vai tirar quando o seu empregador determinar. Ok? Então, prestem atenção aí, isso faz muita confusão e pode ser pegadinha de prova. Repouso semanal remunerado exclusivamente aos domingos, está errado. Repouso semanal remunerado aos domingos, está errado. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, se der. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à hora normal, né? A remuneração da hora normal. E tem caso que vai ser 100%, mas, enfim, todo trabalhador, quando fizer hora extra, tem direito a receber um percentual a mais que a hora normal, e esse percentual nunca pode ser inferior a 50%. Gozo de férias anuais, remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. É o famoso terço de férias. Quando a gente sai de férias, além do salário, a gente recebe 1/3 do salário como gratificação de férias. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Importante mencionar isso aqui, porque veio uma alteração na legislação da Previdência Social e aquele empregador que aderir e tem lá todos os requisitos, ele pode conceder à sua trabalhadora gestante a licença de 180 dias. Mas a Constituição fala em 120. Cuidado para não fazer confusão. O 180 não é uma previsão dos direitos sociais, dos direitos dos trabalhadores na Constituição Federal, tá? De acordo com a Constituição Federal, para você não cair em pegadinha, a licença gestante ela é de 120 dias, ela também não é de 4 meses. Onde a lei fala mês é mês, onde a lei fala dia é dia. 4 meses são contados diferentes de 120 dias. Então, a licença gestante prevista no inciso 18 do artigo 7º da Constituição Federal é de 120 dias. E é sem prejuízo do emprego e do salário, ou seja, a gestante vai manter o vínculo empregatício e vai receber o salário. A gente sabe que quem vai pagar é o INSS. Muito bem. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Veja, aqui não fala lei complementar. Então, não é uma lei complementar, é uma lei ordinária. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Uma lei vai determinar quantos dias o trabalhador tem quando nasce um filho. Quantos dias de licença. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Nós vimos que a proteção à maternidade e à infância é um direito social,
porque acredita-se que é importante resguardar a mulher, já que ela vai dar à luz àquele que vai um dia compor essa sociedade e fazê-la crescer e evoluir. Porém, mulher é problemática para alguns empregadores. É filho que tem que levar no médico, é licença maternidade, você treina a menina, ela sai de licença maternidade, você treina a outra, às vezes até melhor que ela, não pode mandar ela embora para ficar com a outra, é menino chorando, é no celular resolvendo problema de empregada, etc, 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 né? A gente tem até que tomar cuidado ao falar disso, porque a galera cai de pau, mas eu mesmo trabalho com pessoas que têm uma produtividade inferior à minha, porque tem muito inferior à minha, porque tem filho pequeno e não sai do celular e não pode participar de uma reunião até mais tarde, não pode isso, não pode aquilo e quer isso ou quer aquilo porque tem filho pequeno. Então, se a Constituição não proteger essa pessoa, ninguém nunca vai contratá-la. Então, o governo deve dar incentivos específicos para o empregador aceitar contratar a mulher. É a previsão aí do inciso 20, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Então, isso foi regulamentado por uma lei. Também é direito a aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Uma lei vai regulamentar o aviso prévio, mas a Constituição já diz que quem for mandado embora vai ter um aviso prévio, vai ter um tempo de trabalho para ele se preparar para essa demissão, proporcional ao tempo de serviço dele naquela empresa, mas nunca será menor que 30 dias. Aí vem a lei e regulamenta que você pode escolher se você sai todo dia 2 horas mais cedo, ou se você, ao invés de trabalhar os 30 dias, se você sai uma semana antes. Enfim, a lei regulamenta lá como que isso vai ser cumprido. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Então, vem a legislação e regulamenta que quem trabalha em determinadas condições vai receber penosidade, insalubridade ou periculosidade. São os adicionais referentes a atividades penosas, insalubres ou perigosas. Atividade penosa é aquela atividade que para realizá-la, você exerce um esforço físico muito grande, tá? Por exemplo, seria o caso de pedreiro. O esforço físico, o peso que ele tem que carregar, etc, etc. Hoje não se usa mais isso, porque aí você tem carrinho, você tem isso, você tem aquilo, e você tem normas que vão proteger, então já não eu pelo menos não conheço ninguém que pague penosidade. Mas a insalubridade, sim, insalubridade ela é mais comum. Quem trabalha em ambiente insalubre, ou seja, com risco de doença, tem direito à gratificação de insalubridade, o adicional de insalubridade, que a lei vai dizer quanto é e qual percentual e sobre o quê. O que é um ambiente insalubre? É um ambiente com risco, com ruído muito alto, pode desenvolver surdez, trabalha com máquina, quem trabalha com aquele barulho de máquina incessante no seu ouvido, quem trabalha com paciente, quem atende paciente no ambulatório, pode ser um servidor, um trabalhador administrativo, um enfermeiro ou um médico, né? Então, quem trabalha em situações que a saúde é colocada em risco,
recebe o adicional de insalubridade. E quem trabalha em atividades perigosas, que a vida, não a saúde, mas a vida é colocada em risco, recebe periculosidade. Quais são essas profissões? Segurança, vigilante, frentista, né? Então, são aquelas atividades perigosas e ele vai receber o adicional de periculosidade. Muito bem. É direito do trabalhador, previsto também aí no artigo 7º, inciso 24, a aposentadoria. Também a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Então, isso aí já é uma norma, por exemplo, de proteção ao trabalho da mulher. Precisa colocar a criança numa creche para a mulher poder continuar trabalhando, né? Reconhecimento das convenções e acordos coletivos do trabalho. A Constituição determina que a convenção coletiva ou acordo coletivo devem ser obrigatoriamente reconhecidos, ou seja, entre as partes eles têm força de lei. Proteção em face da automação, na forma da lei. Então, automação são aquelas situações em que o ser humano vai ser substituído pela máquina. Você não pode impedir que isso aconteça porque isso é o progresso. É inovação tecnológica. Mas, por outro lado, você não pode dar as costas para a pessoa que vai, em algum momento, perder o emprego por causa disso. Então, o governo precisa proteger o trabalhador diante dessas situações de inovação tecnológica. A lei que vai regulamentar isso. A Constituição também obriga que o empregador pague um seguro contra acidentes de trabalho para o seu empregado, independente da indenização que ele vai ter que pagar se ele não fizer a pessoa usar os equipamentos de segurança. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. O trabalhador acidentou-se, o empregador providencia o que tem que providenciar para ele receber o seguro que foi feito em nome dele. Beleza? Beleza. Porém, esse trabalhador se acidentou porque o chefe não deu capacete para ele usar. Opa, capacete é obrigatório. O empregador não pode admitir o trabalhador sem EPI, sem equipamento de segurança obrigatório. Então, de proteção individual, é obrigatório. Então, além do seguro de vida, esse empregador vai ter que pagar uma indenização judicialmente para esse trabalhador que foi acidentado por falta de um equipamento de proteção individual que era obrigatório. Então, todo trabalhador tem que ter um seguro contra acidente de trabalho, que quem vai pagar é o empregador, mas isso não exclui o direito que ele vai ter de indenização quando a empresa não fornecer os equipamentos de proteção individual. Muito bem, nós vamos ficar por aqui hoje. A gente ainda está no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, vimos o artigo 6º e estamos no artigo 7º, que fala dos direitos dos trabalhadores, né? Nós vamos continuar no artigo 7º na próxima aula. Lembra de procurar exercícios na internet. Quem ainda não me pediu, manda um e-mail, adrifernandesbh@gmail.com, que eu tenho um mapa mental que ajuda a memorizar
o conteúdo, tem um mapa mental muito bacana da Constituição, principalmente o do artigo 5º, tá? Muito legal. É um material que eu recebi de um rapaz, tá? Compartilhe esta aula em suas redes sociais. Compre meus livros, A Vida em Palavras, Família Rezende. E lembre-se que eu estou na Rádio Nossa Onda toda quarta-feira com Michele Siqueira e convidados discutindo seu direito. Toda quarta-feira, às 10 horas, acessa o site da Rádio Nossa Onda e escuta lá os nossos episódios, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.